Estamos ao vivo, estaremos iniciando já. Estaremos iniciando aqui mais um programa estandarte. Vamos aguardar os demais irmãos chegarem. Aguarda um momentinho, tá, meus irmãos? Já vamos estar iniciando, então, o nosso programa de hoje. Está imperdível. Somente aguardar o irmão Citri retornar. Estaremos iniciando. Graças a Deus, mais uma segunda-feira, mais um programa estandarte aí. Para iniciarmos, e o Senhor tem sido bom. Graças ao Senhor, a sua misericórdia que dura para sempre. Deixa eu só ajustar aqui um pouco. Tá me ouvindo, irmão? Opa! Oi, me ouve? Tranquilo, agora tá bom. Tá ouvindo? Tô. Excelente. Deixa eu Alto só... claro. Só um momento. Sim. E também deu uma... Desajustou aqui também. Deixa eu só organizar aqui para nós iniciarmos. Oi? Oi, me ouve? Ouço. Alto e claro. Maravilha. Então, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Dessa vez estamos com a segunda parte do nosso programa. Por quem Cristo morreu? Qual a extensão da expiação? É o tema do nosso programa, o estandarte de hoje. Esse é o nosso programa de número 4. Nós tivemos aí a participação na semana passada do irmão Citri Silas, da Igreja Batista Regular da Fé, em Pindamonhangaba, que graças a Deus aprove a ele nos conceder essa outra oportunidade de estarmos aqui e continuarmos a falar desse tema. Certamente, ele é ao mesmo tempo em que ele é controverso em alguns sentidos, né? Certamente a controvérsia está em nós e não na palavra de Deus. Então, já queremos aqui dar as boa noite, a graça e a paz, irmão Citri. Irmão Citri? Acho que oscilou aqui um pouco. Só um pouquinho, irmãos. Deixem só ajustar aqui também. O programa é ao vivo, viu? Então, só um momento. Vamos aguardar apenas um momentinho enquanto nós terminamos de ajustar.
Só um momento, tá, irmãos, gente? Iremos iniciar aqui a festa, fazendo os últimos ajustes. Os irmãos nos ouvem? Pronto, voltou, acho. Eu acho que voltou. Oi. Oi. Irmão Citri, me ouve? Opa, estou ouvindo. Ah, maravilha. Maravilha. Meu irmão, mais uma vez, graça e a paz. Muito obrigado novamente, viu? Quero já iniciar agradecendo por nessa segunda-feira mais uma vez estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Como vamos? Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a todos, né? Nós estamos aí na segunda parte do nosso diálogo aí sobre a extensão da expiação, né, por quem Cristo morreu, e hoje vamos aí responder algumas questões, né, que são levantadas contra esse pensamento, e a gente vai tentar aí a, ver esses argumentos e respondê-los, né? Amém. Excelente, excelente. Então, nós já vamos estar passando logo para o nosso tema. Nós vimos, então, na semana passada, algumas coisas que ficaram realmente martelando durante a semana toda, e estou revisitando sempre o nosso programa. E Sim. interessante foi notar, então, que a igreja, desde toda a história da igreja, nós vimos, então, que a ideia de uma expiação limitada, né, ela, então, é uma doutrina nova na história da igreja, mas a gente precisa, então, voltar um pouquinho. Eu gostaria que o irmão iniciasse para nós hoje, falando sobre as teorias acerca da expiação. Qual a visão que geralmente marcou a igreja, a noção dos vários teólogos acerca desse assunto, meu irmão? Quais são as principais teorias É, sobre a expiação? sim, existem várias teorias da expiação, né, que vão falar contra a natureza da expiação, né, ou o que foi ela de fato. Nós vimos na semana passada o conceito, né, teológico, significado de palavras, uma coisa mais bíblica, né, mais no original. Vimos que ela difere da redenção, embora elas estejam conectadas, elas não são sinônimos, elas não são a mesma coisa, né, nem são tão interligadas assim a, que acontece o conceito é sinônimo, precisa ser se um é feito, o outro é feito, isso não é uma coisa que, de fato, existe no conceito teológico e da palavra na Bíblia. E nós temos que falar sobre a natureza da expiação. O que é a natureza da expiação? O que foi feito, né? Qual foi o âmbito, em que âmbito que se deu aí essa expiação, essa propiciação que foi feita, né? E disso você depreende várias teorias. Eu vou falar de 4 teorias, 5 teorias, que são as teorias mais, assim, vistas hoje em dia. Existem várias outras teorias, mas a gente vai focar nessas 5 aqui, porque são só para dar uma introduçãozinha, porque a gente vai falar muito sobre a natureza da expiação, quando a gente for responder as perguntas, então a gente precisa de revisitar isso aí agora. A primeira teoria da história da igreja é a teoria da recapitulação, que foi proposta por Irineu de Leão, lá no século II, a gente falou isso semana passada. Era uma teoria que ela trabalhava com a seguinte lógica ou natureza da expiação. Se em Adão todos morrem, então Adão ele viveu, desobedeceu e por causa disso todos morrem em Adão, todos estão em pecado. Cristo fez o caminho contrário, ele recapitulou a humanidade, ele viveu, obedeceu, né, e morreu para findar, digamos assim, concluir esse caminho perante Deus ao contrário de Adão. Então, como em Adão todos caem, em Cristo todos se levantam. Então, essa era a teoria de Irineu de Leão. Certo? Nós temos um pouquinho mais para frente a famosa teoria do resgate pago a Satanás, que é a teoria de que Jesus Cristo morreu para pagar o preço do pecado, mas
a humanidade estava sob domínio de Satanás, então ela pertencia ao diabo. E Deus enviou Jesus Cristo, e o diabo, digamos assim, tentou Cristo, tentou fazer com que ele perdesse, etc. E aí ele morreu, né? O diabo fez isso, matou Cristo, achando que ia vencer, mas aí Deus, digamos entre aspas, enganou o diabo, porque Cristo, sem o diabo saber, conseguiu pagar o preço e resgatar a humanidade do domínio de Satanás. Então foi meio como se Deus tivesse enganado o diabo aí para fazer isso, e o preço foi pago a Satanás, não a Deus. Então o preço da morte de Cristo, ele serviu para compensar, assim, digamos assim, Satanás. Essa é a teoria, veio de Orígenes, né? Ela foi uma teoria muito aceita, né? Agostinho aceitava ela, Gregório Nazianzo aceitava ela. Então, assim, praticamente todos os teólogos até ali o século XI vão aí aderir a essa teoria, até que Anselmo, né, propõe uma teoria chamada teoria da satisfação, que é o seguinte: Deus é como se fosse um rei, até por causa do seu contexto, provavelmente Anselmo desenvolveu essa teoria, como se fosse um rei que foi desonrado. Então o pecado, ele era uma desonra ao rei. Só que uma desonra ao rei, um rei como Deus, que é eterno e infinito, é uma desonra infinita. Qualquer pecado que seja é uma desonra infinita. E para, digamos assim, refazer a honra de Deus, Jesus Cristo teve que vir, Jesus Cristo que tem um valor infinito, porque ele é igual a Deus, ele é Deus. Anselmo vai, aliás, argumentar justamente nisso, que Jesus Cristo não podia devolver a honra a Deus, porque ele é Deus. Então Jesus Cristo assume uma forma de homem, e aí, a partir do seu sacrifício, ele devolve, pagando aí os pecados, devolve a honra ao Deus que foi ofendido como rei. Você vai ter a teoria do exemplo, que ela é muito igual à teoria da influência moral. Ela não é proposta, mas ela é vista nos escritos de Pelágio, e depois Pedro Abelardo também vai falar sobre ela, que é o seguinte: que Jesus Cristo, na verdade, ele não morreu para pagar pecados. Importa mais a vida dele. Então ele viveu como um exemplo. Então você tem que seguir o exemplo de Cristo, você tem que fazer aquilo que Cristo fez, nem que para isso você tem que morrer como Cristo morreu, fazer o bem, né, fazer aquilo que é certo. E então Jesus Cristo é um exemplo de como viver. Mas a sua morte, ela não, de fato, pagou o pecado. Mas a sua vida que é mais aí interessante para a gente. É uma teoria que ela encaixa muito nos ensinos, principalmente pelagianos. Pedro Abelardo foi que propôs, o Socino depois aderiu a ela, nós temos os socinianos, né? Aí, então, eles são aderentes a essa teoria. E a última teoria, que é a teoria da satisfação ou substituição penal, que é a teoria que trabalha a expiação no aspecto judicial. O pecado, ele não é necessariamente uma desonra ao rei, mas ele é transgressão da lei do legislador. Então, essa transgressão, ela tem que ser punida, ela tem que ser paga, ela tem que ser uma questão de justiça, né, ela precisa ser paga. E Jesus Cristo veio e morre para pagar justamente essa punição que nós não poderíamos pagar. Então, para mim, claro, e para a maioria dos cristãos hoje em dia, é a teoria que mais se adequa ao ensino bíblico, porque Deus tem a lei, a sua lei é transgredida de fato, ele impõe a sua justiça. Então, para entender que Deus é santo, que Deus é justo, que o pecado é uma transgressão da lei de Deus, e precisa ser punido, por entender assim, então nós aderimos à teoria da expiação, aí, da teoria da expiação conhecida como satisfação ou substituição penal. Eu prefiro o termo satisfação penal, por um motivo que a gente vai ver aí mais para frente, né, do que substituição penal, porque a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas, basicamente, são essas as teorias que nós temos até hoje, e até outras teorias comercial, teoria governamental, teoria da influência moral, mas a gente não vai ter, por enquanto, essas. Excelente. E é interessante a gente notar, eu me lembro que já tive um estudo sobre apologética, sobre o espiritismo, e Sim. O espiritismo ele afirma justamente que a morte de Cristo foi como esse exemplo, né? Ela foi para servir de exemplo. Então, isso vem muito a calhar para a ideia espírita da pessoa de Jesus Cristo, né?
Sim, é a negação da expiação como expiação mesmo, como que ela vai ter Uhum. a expiação implica que o homem é pecador. A partir do momento que você Sim. nega que o homem é pecador por natureza, como fizeram os ensinos aí de Pelágio, aí depois dos socinianos, a visão dele. Só um pouquinho, irmão. Deu uma falhada aqui. Você pode só voltar um pouquinho, por favor? Desculpe. Falhou Essa aqui. teoria do exemplo, ela, na verdade, ela não tem Aham. expiação, né? Então, por quê? Porque para aqueles que negam o pecado da humanidade, o homem como um ser pecador, é mais fácil aderir a uma teoria que não tem expiação de pecados, né? Então, Pelágio, seus discípulos, é mais fácil aderir, Sim. e os socinianos também, que vieram depois aí, mais ou menos na época da Reforma. Excelente. Nós temos já alguns irmãos que estão aqui conosco. Nós temos Sim, aqui o irmão Eric Monteiro. Boa noite, irmão Eric. Deus o abençoe. Muito obrigado por estar ligadinho aqui no programa Estandarte. Temos aqui também, deixa eu ver, só um pouquinho. Irmão Citri Lobato, esse nome não me é estranho. meu pai. Isso aqui é o. Opa, só um momento. Vou mostrar aqui de novo. Pastor Citri Lobato. Salvo engano, aqui abrindo parênteses rápido, se for mesmo, minha mãe ela foi aluna do pastor Citri no IBRA, na época IBRA, No aqui em Rio Instituto Branco, lá. Batista Regular do Acre, lá no Colégio Batista. Isso, isso. Se ele souber quem é a irmã de Ná, esposa do irmão Petrone, filho do Semílio, ele vai saber quem é esse pessoal aí. Uhum. Então, graças a Deus, muito obrigado por estar aqui conosco. Então, diante disso, voltando aí, então para o nosso assunto, nós podemos observar que não houve, então, uma outra posição até o século XI que não fosse, então, basicamente, a ideia, então, de origem acerca da expiação, certo? Era mais assim. Ou a mais aceita. Uhum. Aí depois passou a ser de Anselmo, que é a satisfação. Até a época da reforma, que aí foi a satisfação penal, a substituição penal. Uhum. E quais seriam ao seu ver, quais seriam algumas implicações disso para o desenvolvimento da soteriologia na história da igreja? Implicações dessas Da questão teorias. da expiação. Isso. Em que isso É, poderia ter levado? e assim, todas essas teorias foram desenvolvidas sob a premissa, todas elas, inclusive a satisfação penal, de que Jesus Cristo teria morrido por todos os homens. Então é uma coisa que é interessante nela. Então, é uma coisa Sim, que é interessante. basicamente inerente a todas elas. Então a, quanto à expiação limitada, você não vai ter um problema com a teoria, porque eles aceitam a satisfação substituição penal. O problema vai ser do conceito Aham, depois de expiação e redenção, que será colocado aí como sinônimos. A gente já viu na semana passada que não são, né, de fato. aham, exato. Interessante. Então, fica notório, então, para todos nós que, de fato, a expiação sempre foi vista, então, como uma expiação ilimitada. Apesar de Sim. erros, dos erros dessas Claro. visões acerca da expiação, né? Mas sempre ficou definido, então, que a expiação ela era ilimitada. Irmão Fábio Rodrigues, irmão Fábio, graça e paz. Irmão Fábio é acriano e mora em Brasília, né, com sua família, na foto você pode ver aí, o irmão Fábio. Deus o abençoe, querido. Que bom você estar ligadinho aqui também. Ele aqui em Rio Branco, ele é da Igreja Batista Regular, salvo engano, da Batista Regular Israel, né? Se não estou enganado. Então, boa noite. Amém. Então, isso alguns irmãos já estão conosco. Então, eu creio que essa questão da expiação, se ela é ilimitada ou limitada, eu creio que está bem clara para nós.
Mas isso não significa que objeções não surjam. Isso. Certo? Tem. Não significa que não haja algumas objeções acerca disso. Nós vamos aproveitar, temos ainda mais aqui um comentário. Boa noite, irmão Océlio Lobato de Siqueira, provavelmente mais um parente aí, família grande, né? Uhum. Excelente. Irmão Citreu, eu tenho aqui, nós temos aqui algumas objeções. Eu gostaria que você estivesse nos passando. Vamos aqui apertar os cintos um pouquinho. Agora vai começar a ficar legal o negócio, né? Olha só, nós temos aqui algumas objeções à expiação ilimitada. A primeira delas é a seguinte: olha só, se Cristo morreu por todos e nem todos se salvam, então Cristo morreu em vão? Essa é uma pergunta que ela parece ter algum sentido, mas ela ignora, em primeiro lugar, a própria natureza da expiação. Né? A de todas as teorias que a gente falou aqui, nenhuma teoria tem implicação pecuniária. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Que é o quê? Certo. Pagou, levou. Então a primeira coisa é essa. Então, essa teoria só teria algum fundamento se o preço que fosse pago na cruz fosse exatamente equivalente ao valor da liberação da propriedade em si. Ou seja, se quando Cristo morreu, o preço do seu sangue fosse exatamente igual ao preço daquelas pessoas que foram aí espiadas ou compradas, né, para falar num sentido melhor. Mas não é isso, né, que a gente vê, porque a salvação vai parecer uma frase estranha, mas ela não depende unicamente do sacrifício de Cristo. E todos concordam nisso, porque ninguém nasce salvo. Né? Então, assim, sendo uma dívida, como ela é uma dívida que não é pecuniária, ela não torna obrigatória a liberação do pagamento. Então, ela não precisa ser de valor igual ao pagamento. Por isso que expiação e redenção não são sinônimos. Né? Ela é algo judicial. Ou seja, ela pode ser paga e está ligada a uma condição ou elementos que vêm depois, posteriores ou anteriores. Né? Vamos supor, a pena pode ser absolvida pelo juiz se, por exemplo, preso, no caso do Brasil, por exemplo, réu primário, né? Tem uma coisa de réu primário. Se ele é réu primário, ele basicamente quase não responde aí pela morte de alguém, se foi em algum sentido assim, sem nenhuma atenuante. Então, você tem condições na área judicial, que é a natureza da expiação inicial, que não tornam necessários que o preço pago na cruz seja todo ele aplicado. Né? Então, você vai ter aí problema. Até porque todo mundo concorda que o preço pago pela expiação de Cristo, ele vale pela vida de todos os homens que já existiram, já existirão, e infinitas vezes mais. Então, você teria um problema aí em juntar essas duas coisas, não teria lógica. Então, a pergunta, assim, é uma pergunta que talvez falte entendimento da natureza da expiação de Cristo, né? Que é uma satisfação penal, e as implicações que isso tem no contexto jurídico e legal, não no contexto comercial. Né? Exato. Além disso, você ainda vai ter problemas com textos da Bíblia que falam de pessoas que foram compradas e que se perderam. Né? Por exemplo, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, se as pessoas não quiserem, abre aí, vai falar que os falsos profetas vão negar o Senhor soberano, né, que os resgatou. E a palavra resgatou, que é a palavra agorazo, é exatamente a mesma que é utilizada, por exemplo, por Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 6, pois fostes comprados por bom preço, então é a mesma palavra. É a mesma palavra que é utilizada lá em Apocalipse, quando fala que Jesus Cristo, pois comprastes para Deus, homem de toda tribo, nação. Então, a palavra para expiação, nesse caso, agorazo, se você for tomar como algo que teria que ter acontecido a partir do momento que Jesus morreu, ou pelas pessoas que Cristo morreu, vai ter problemas aí
com a natureza da expiação e com algum texto bíblico aí que vai falar sobre isso. Porque aí, nesse caso, fica, se Cristo ele morreu apenas pelos dele, então ele morreu por um falso profeta que no final ainda vai ser salvo, então isso é um universalismo. Aí então, vai complicar a coisa. Complica de fato. Complica demais. Então, nós podemos então observar que então esse primeiro argumento de que se Cristo morreu por todos, nem todos se salvam, então Cristo morreu em vão. Não. A questão, então, justamente é essa. Não, porque o sacrifício não é peculiar, não tem obrigatoriedade de liberação na hora que foi feito. Então, o valor não precisa ser igual. Excelente. Então, está aqui também conosco no Idelmar Campos. Idelmar Campos, meu amigo, que ele é meu companheiro aqui de batalhas aqui na teologia, viu? Ele está nos devendo aí uma participação, mas em breve ele não vai fugir por muito tempo, né? A gente tem a brincadeira interna que se hoje ouvides a tua voz, não endereçais o vosso coração. Então, em breve também o irmão Idelmar vai estar aqui conosco. Então, eu acredito que para nós ficou realmente muito claro. Então, não é questão de que seja uma dívida pecuniária, né? Essa não é questão pecuniária, mas, de fato, a grande questão vai ser aquilo que foi falado anteriormente, da questão da transferência de propriedade, de fato, né? Que está relacionada à redenção, etc. Isso. E o irmão vai explicar mais à frente. Mas ainda há uma outra objeção. A outra objeção que se faz é a seguinte, olha só. Se Deus já sabia quem ia se salvar, por que então ele morreu pelos que rejeitariam seu sacrifício? Eita. E agora? Essa é uma pergunta baseada no raciocínio lógico, que é o seguinte, né? Premissa 1. Deus, pela sua presciência ou onisciência, né, pelo seu conhecimento, já aí que a gente já sabe que ele tem, né, contempla aqueles que rejeitarão o sacrifício de Cristo, né? Deus não tem, então assim, nenhum arquiteto prepara uma grande obra em vão, digamos assim. Então, para ser logicamente assim, coerente, não tem por que Deus enviar o Filho para morrer por aqueles que ele já sabe que vão rejeitar o seu sacrifício, né? Esse problema vai ser um problema que vai pegar muita teologia, né? Que a gente vai falar sobre conhecimento natural, livre, no meu caso, bulimista, é um conhecimento médio, então por aí você vai ter alguns problemas aí de teologia. Mas a gente não vai entrar nessa área, né? A gente vai tentar simplificar um pouco, porque o problema do argumento é que ele não é lógico. Ele parece lógico, mas ele não é lógico. Por quê? A partir do momento que você fala que Deus contemplou ou pré-conhece pessoas que rejeitarão o sacrifício de Cristo, isso só é possível, e Deus é um Deus lógico, um Deus que trabalha com logos, ele é o próprio logos, se Jesus Cristo morresse por essas pessoas. Então, para elas rejeitarem o sacrifício de Cristo, já está definido no futuro que Cristo morreu por elas. Então, na verdade, então, o argumento ele não se sustenta logicamente. Sim, então, esse argumento, na verdade, é um argumento que é a favor da expiação ilimitada. Porque Deus só sabe quem rejeita o sacrifício de Cristo se oferecido por ele. Deus, ele é um Deus que conhece. Então, Deus só sabe as pessoas vão rejeitar o sacrifício de Cristo se esse sacrifício for oferecido por essas pessoas realmente. Deus, no seu conhecimento livre, ele conhece as coisas que são reais. Né? Então, o conhecimento dele é real. Então, se ele sabe realmente que ele vai rejeitar o sacrifício de Cristo, obrigatoriamente, Jesus teria que ter morrido por essas pessoas. Então, interessante. Na verdade, torna obrigatório a expiação ilimitada. Ele não é a favor da expiação. Ele torna obrigatória a expiação ilimitada no caso do sacrifício de Deus. Então, o argumento ele dá uma virada, ele vira ao contrário se você analisá-lo dentro de um raciocínio coerente. Porque seria contraditório, né? Deus antevê que alguém ia rejeitar algo que ele não ofereceu. Né?
Isso aí seria, no mínimo, contraditório. Aqui a irmã Thelma Maia. Se Priscilas, feliz em te ver e te ouvir. Aí para você. Obrigado, irmão. Graças a Deus, tem vários irmãos aqui participando conosco. Então, acredito que mais uma das objeções, elas estão, aos poucos, tornando cada vez mais clara que, de fato, Jesus, ele morreu por todos e essas objeções não têm passado pelo crivo até aqui, pelo menos as duas primeiras, né? Mas vamos para essa terceira, sem descanso, olha só. A terceira diz o seguinte, olha só. Quando Cristo morreu, já havia pessoas condenadas ao inferno. Por que então ele morreu por elas? Então, o argumento é o seguinte, né? Se Jesus Cristo veio e morreu, Sim. quando ele morreu, já tinha gente no inferno. Óbvio, né? Então, por que ele morreu por elas? Isso me parece desqualificar a característica atemporal da expiação. Porque o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né, foi morto por todos. Embora ele, na plenitude dos tempos, tenha se manifestado e morrido, ele já morreu por todos. Tanto é que a condenação e a salvação, né, também já haviam morrido. Porque as pessoas foram salvas antes de Cristo vir e morrer. Né? Então, se elas foram salvas, por que não serem condenadas? Entendeu? Se elas foram salvas por receber a Cristo, por que não houve pessoas que foram condenadas por rejeitar a Cristo? Então, o argumento não faz sentido, porque ele ignora a temporalidade da expiação, ele ignora que a expiação é algo, um plano atemporal de Deus aí para a humanidade. Então, por isso que Deus antevê os que vão rejeitar, aliás, né? Exatamente. E isso, inclusive, é até perigoso para quem faz essa objeção, porque, no mínimo, quem pensa numa objeção dessa natureza tem que considerar ela aplicando a si mesmo. E o tal não estava vivo e não viu com seus olhos, não foi testemunho ocular da crucificação. Então, o caráter atemporal, né? Inclusive, dentro disso, se o irmão me permite, existe no livro do John Gresham Machen, no Cristianismo e Liberalismo, ele fala justamente, ele relaciona a redenção, ele é um presbiteriano, tá? Um calvinista, e ele relaciona também a aplicação da expiação, ele associa isso com a redenção, de modo que ele diz que Cristo só pode ser o meu Salvador, Cristo apenas pode ser o meu Salvador, porque ele já não está mais lá na Judéia pregando, não está mais vivendo lá, ele só pode ser o meu Salvador se ele também tiver morrido e ressuscitado para que ele possa ser Senhor dos vivos e dos mortos. Sim. Né? Verdade. Então, acredito que nesse ponto, de fato, o irmão Antônio deixou claro que isso independe de se Jesus morreu, porque se alguém foi para o inferno, se alguém foi para o inferno, certamente não foi por falta de intenção divina em salvar. Isso, não foi pela expiação. Exatamente. Então, passamos mais uma das objeções. Vamos para a próxima? Temos mais aqui. Está ficando cada vez melhor. Estou gostando. Olha só. É muito comum também essa objeção aí. Diz o seguinte. Então, um pouquinho. Diz assim. Cristo não intercedeu pelos que não seriam salvos em João 17. No capítulo de João 17, a oração de Jesus, né? Logo, não morreu por estes. Certo? Quase. Brincadeira, errado. Ao contrário das outras perguntas, essa é uma pergunta textual, uma pergunta de teologia bíblica, né? Então a gente tem que ir no texto, né? Eu vou pedir para os irmãos que puderem me acompanhar aí, porque é um argumento que geralmente é baseado nos versículos 6, 9 e 20 de João 17, né? Que a gente vai ler aqui. Então, João 17, 6, né? Manifestei o teu nome, né? O nome do Pai, aos homens que tu me deste. Eram teus, e tu
tu nos deste e guardaram a tua palavra. Então, aqui Jesus Cristo estaria, digamos, limitando o negócio. Versículo 9. Uhum. Eu rogo por eles que o Pai deu ao Filho. Não rogo pelo mundo, Sim. ou seja, não rogo pelo resto, mas por aqueles que me deste, porque certo. são teus. Então aqui seria um versículo mais contundente falando, ó, Jesus Cristo não estava querendo salvar esses outros. Não Era rogo só por eles. ele. Não rogo por eles. Uhum. E no verso 20, né, que vai falar também, de novo. E não rogo somente por esses, ou seja, não somente por aqueles que creriam, que estavam lá, que eram os apóstolos, né? Mas também por aqueles que pela sua palavra não creem em mim. Então, somente aqueles que creem são intencionados no roubo aqui de Cristo enquanto o sacerdote. Certo. O problema desse texto o primeiro problema é um problema contextual. É que Jesus Cristo não está falando de expiação aqui. A primeira coisa então, assim, esse não é o tema do texto. A segunda coisa, Jesus Cristo está rogando aqui a partir dos seus apóstolos. Depois que ele abre. Então, existia uma limitação ali apostólica, depois que abre para o resto das pessoas. Então, as duas coisas, primeiras coisas que são essas. A segunda coisa é que, se a gente for utilizar a lógica das palavras aqui, vamos voltar aí pro versículo 6, né? Manifestei aos teus homens que no mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, guardaram a tua palavra. Aí no versículo 9, e estes, e eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Então, o mundo aqui, na visão da expiação limitada, não, seriam os descrentes. Então, os infiéis, os ímpios, são o mundo aqui em João 17. Ponto. Essa é a lógica. Então, Jesus Cristo não estaria rogando pelo mundo. Porque mundo aqui, em João capítulo 17, não aqueles, e não os crentes. Né? Só que, se você for ver no versículo 8, ele vai falar o quê? Porque eles dei as palavras que tu me deste, eles a receberam, eles têm verdadeiramente conhecido, que saí de ti, e creram que me enviastes. Então, essa frase, creram que me enviastes, é uma frase falando que qualificando a intenção de Cristo. Crer que ele foi enviado pelo Pai. Né? Certo. Exato. Então, e aí eles dizem que está só limitado aos crentes, essa intenção de Cristo. O problema todo é que no versículo 21, se os irmãos forem lá no versículo 21, Jesus Cristo vai encerrar assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também se eles sejam um em nós. Um em nós, como assim? Salvos. Testemunhem como eu testemunho do Pai. Para que o mundo, quem que é esse mundo? É os ímpios. Creia que tu me enviaste. E é a mesma frase que é utilizada para os crentes. Então, mesmo na oração sacerdotal, Jesus Cristo não está limitando a sua intenção de salvar. Exato. Certo? Isso piora, porque no versículo 12, Jesus Cristo vai falar o seguinte: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e um deles se perdeu. Senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, mesmo aqueles por quem apóstolos, por quem Cristo estava rogando, um se perdeu. Então, e nem o dele se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ou seja, aqueles que eu estou rogando, entre esses, ainda tinha um que se perdeu. Então, assim, a intenção aqui da oração sacerdotal de Cristo não é limitar a sua salvação aos que creem. Na verdade, pelo contrário. Veja aqui a intenção de ser o sacerdote de fato daqueles que creem e orar para que aqueles que não creem, creiam. Creiam que tu me enviaste. O mundo creia que tu me enviaste. Então, não é um texto em que há uma limitação da intenção de Cristo em salvar o mundo. Por quê?
para que o mundo creia que então, acho que isso é bem claro no texto. O problema Inclusive, o verso 6, né? O verso 6 deixa bem claro. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ou seja, da humanidade, do mundo. Foi retirado alguns do mundo. Já fala, então, de uma coisa mais específica, que é já a aplicação da e expiação. Se formos olhar com a lente da expiação nesse texto, né? Nós não temos como, de fato, separar isso, porque Cristo ele somente vai fazer a intercessão, de fato, pelos salvos, né? Pelos sim, outros, o que ele faz é pagar o preço mesmo, né? Por assim é, dizer, né? digamos assim, na esperança que o mundo creia. Então, Jesus Cristo tem essa esperança na oração sacerdotal. E aquela coisa, não dá para falar que mundo é uma coisa ali e mundo é outra coisa aqui. Né? Tem muito esse truque, muitos usam esse truque, mas esse é um texto que não dá para fazer isso. E a partir do momento que Exato. você põe que mundo são ímpios, e que Cristo fala para que o mundo creia que tu me enviaste, que é a mesma coisa que ele fala para os crentes, a conclusão é: Cristo não limitou a sua salvação, a sua expiação a alguns. Ele tinha a intenção de estendê-la ao mundo. Excelente. Então, esse mais um texto, mais uma objeção que fica clara à luz do texto bíblico, né? Mais Sim, um texto, mais uma vez as escrituras aqui então deixam muito bem claro o propósito divino, eterno, de fato, enviar Jesus para ser o Salvador do mundo. Nós estamos aqui aproveitando, temos aqui mais uma mensagem. A irmã Doralice Moura, boa noite. Boa noite, irmã Doralice. E ela também dando aqui uma boa noite para o pastor Cipri. Então, boa noite. Mas nós temos ainda mais objeções para a gente falar hoje, né? Vamos vamos voltar lá. aqui um pouquinho. Ok. Vamos lá. Então, a quinta objeção que nós temos é esta aqui. Ó, quinta. A expiação por todas as pessoas fere o pacto trinitário, pois aqueles que Deus intentou salvar foram objetos da expiação do Filho, mas não foram salvos pelo Espírito Santo. E aí? Rapidinho, entender o conceito do pacto trinitário. O Aham, pacto trinitário é um conceito teológico dentro da teologia que gira em torno da redenção do homem. Então, assim, nós vamos redimir o homem. Então, o pai planeja essa ação, o filho executa certo. essa ação e o Espírito Santo aplica essa ação. Então, basicamente é isso, Uhum, né? certo. O problema é a partir do planejamento do pai. Qual o planejamento foi feito, né? Então, aí você já vai entrar em um outro campo, né? Que é o campo daqueles que Deus realmente tentou salvar desde o começo, certo? Se você entender o planejamento Certo. de Deus como Jesus Cristo vai vir para morrer pelo mundo, no entanto, no plano do Pai, só serão salvos aqueles que creem, independente se essa crença vem de uma eleição incondicional, a graça irresistível, isso não é o foco aqui. Se você Ponto entender o nenhum. plano do Pai como Cristo vai morrer pela humanidade, mas só aqueles que creem serão salvos, não houve quebra do pacto trinitário. Porque se Certo. Deus intentou que o Filho morresse pelo mundo, é óbvio que a expiação seria pelo mundo, e é óbvio que o Espírito Santo, a partir da pregação da palavra, trabalha no coração de todos. Mas se Certo. Deus, a partir do momento que Deus só salva aqueles que creem, aí ele limita o escopo da redenção. Aí sim, porque aí o Cristo Exato. morreu para a expiação de todos, mas só vai redimir, só vai aplicar a redenção naqueles que creem pelo trabalho do Espírito Santo. Então, não há o pacto trinitário, a meu ver, ele continua aí intacto. Ele não tem, não existe problema com o pacto trinitário se você entender ele dessa forma. Só existe problema se você entender Uhum. ele já dentro da expiação limitada, ou seja, é o que nós chamamos de falácia Isso. de definição de princípio, que é se Deus planejou salvar só alguns, então o filho morreu só por alguns. Tá, mas esse planejar salvar, você entende como? Se Deus, que Uhum.
Se você entende se planejar salvar como o Cristo morreu para expiar os pecados só de alguns e redimir estes, aí sim faz sentido o resto. Mas se você entende a partir do que o plano do Pai foi, Cristo morresse pela humanidade e salvasse só os que creem, aí não tem problema nenhum com o pacto trinitário. Né? A premissa do pacto trinitário ainda continua de pé e intacta. Né? Então, não é necessário aderir a um pacto trinitário que limite a obra do Filho para fazer sentido. Certo? Basicamente é isso. Certo, exatamente. E é realmente interessante você notar que numa visão mais inclinada a um fatalismo, existe uma maior linearidade, né? Então Deus ele vai agir de modo quase que cronológico, né? Será um passinho após o outro, né? Que uma coisa que fatalmente leva a outra, que fatalmente leva a outra, que fatalmente leva a outra. Aí não se aparentemente não se considera coisas como, por exemplo, os eventos atuais e potenciais, né? Que Deus considera também. Sim. Então, a expiação, ela abarca isso, né? Essa parte toda. Nós temos aqui mais uma mensagem de mais um internauta que está aqui nos acompanhando. Sim. Vamos ver. Aqui o irmão Marcião. Semana passada também. Márcio, né? Boa noite, pastor Ícaro Citricilas. Uma noite abençoada com conhecimento teológico da palavra de Deus. Boa noite, meu irmão. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco. Deus o abençoe. Estamos aqui aprendendo, viu? Graças a Deus. Está sendo uma bênção. Nós já estamos aqui com algumas objeções sendo respondidas, muito bem respondidas. E obrigado pelo mais bem. claro as escrituras. Hã? Obrigado pela parte do bem respondido. Fico sim, sem dúvida. Sem dúvida. Está sendo realmente muito esclarecedor para todos nós que estamos acompanhando. Mais uma objeção. Esta aqui. Olha só. Vamos ver mais uma outra objeção. Se Cristo pagou pelos pecados de todo mundo e a pessoa ainda vai para o inferno pagar seus pecados, logo a duplo Deus é injusto. Ele está cobrando o pecado da pessoa 2 vezes. Então. Essa é uma argumentação muito comum nos círculos populares. É clássica, viu? É clássica. É muito comum nos círculos populares. Mas ela não é comum nos círculos mais eruditos, principalmente entre os teólogos que abordam a teologia bíblica, né, que é a parte de teologia que é mais preocupada com o texto e com o original e tal. Muitos teólogos, né, vão rechaçar essa argumentação. E não são nem teólogos de uma linha mais abrangente, digamos, mais diz que isso morreu por todos, que a graça é resistível e por aí vai. Esses teólogos são teólogos de linhas mais exclusivistas e que são, assim, eu posso citar aqui, de cabeça, o presbiteriano Charles Hodge, o delegado do Sínodo de Dort, que definiu os ensinos, né, calvinistas, John Davenant, o próprio João Calvino também é um que pode ser colocado aí nessa postura, lógico. Os Jonathan Edwards também fala sobre isso. Teólogos mais exegetas, como T.P. Simons, Augusto Hopkins Strong. Então, o que eu vou falar aqui é algo que todos os teólogos concordam, mesmo que eles sejam de uma linha mais exclusivista aí quanto à salvação, à redenção. Essa eles chamam de falácia do duplo pagamento. Tá? Primeiro, só para recapitular as teorias aqui. Nenhuma teoria ela aborda a salvação no sentido peculiar. Que é o quê? Sim. Que é que Jesus Cristo morreu para pagar um preço fixo pelo pecado do homem. Porque o pecado ele não tem preço fixo para Deus. Certo? Quando a gente fala que a morte de Cristo, que a gente não está falando de uma transação comercial simples, é justamente isso.
que não é pagou, tá ali. Não é pagou, levou, ou não é pagou, já era. Isso não, o sacrifício de Cristo não foi assim. Não foi assim. Não foi pecuniário, né? Porque você tem a dívida pecuniária é um toma lá da cá. Então, primeiro, quem é o centro da dívida pecuniária? É o preço, não é a pessoa que está pagando. Quem é o centro da dívida pecuniária? É a pessoa que está recebendo, digamos assim, a dívida como sendo paga. Quando na expiação, na verdade, o centro é quem pagou e o centro é quem foi ofendido. Sim. Então, e isso não faz parte de uma dívida pecuniária, porque ela só está interessada no preço, no, na transação comercial em si, certo? Não interessa, Uhum. por exemplo, pode ser um rei, se for um rei que deve R$ 50 para o mendigo, é a mesma coisa. Ele tem que pagar R$ 50 para o mendigo para ficar quite. Então não interessa quem está no meio da transação. Então, a partir do momento que você entende que ela não é pecuniária, aí você vai entender que não há duplo pagamento. Porque o pecado, a, ele tem valor de ofensa eterno. A primeira coisa é essa. Sem dúvida. Nem na lei de Deus você tinha equalização pecuniária. Por exemplo, quando alguém adulterava, alguma pessoa foi pega com adultério com a outra. O que acontecia? Uhum. Uma lei pecuniária ia falar o quê? Ah, não, você precisa pagar tanto para o outro para deixar ofendido. Ou, para ser mais justo, o seu cônjuge vai poder dormir com uma pessoa para ficar quite. Isso seria uma coisa pecuniária. Adulterou, meu amigo, é morte na lei de Deus. Não tinha relação com o valor. Mesma coisa, mesmo as leis de roubo, que eram pagas de forma pecuniária, a gente vai ver muito isso lá em Êxodo, Uhum. capítulo 21 e 22, leis de propriedade, elas também não partiam desse princípio. Por exemplo, se o cara roubou um gado, um boi, ele tinha que devolver 2. Então já não era mais 1, era 2. Se ele roubou e vendeu e teve lucro, ele tinha que devolver 5. Não importa o lucro que ele teve. Então, não, mesmo na lei de Deus, você já vê que não é esse negócio de pagamento assim, toma lá da cá. Saldo Certo? negativo. É um saldo São, negativo? Não. são características intrínsecas diferentes de uma transação comercial. Por exemplo, na expiação, ela só é liberada o pagamento após a condição. A liberação do benefício da expiação, ela só é feita após a condição, que é o que? A fé, que aí acontece a redenção. E sempre ela é condicional. Mesmo nos círculos mais de expiação limitada, vai falar, se quando Cristo morreu foi pago, então as pessoas teriam que nascer já salvas. Quando ele foi pago. Porque a pecuniária não tem condição. Não tem, você vai me dar R$ 20, mas fazer mais essa coisa. Não, se você der R$ 20, você dá R$ 20 e acabou. Então, pagou, está liberado. A gente chama isso de ipso facto, que é a liberação independente do que acontecer depois. Aconteceu a transação comercial, tem que ser liberado. A expiação não trabalha com esse tipo de liberação. É condicional. Né? Vamos supor, se um juiz, você cometeu um crime. Na lei brasileira mesmo. Se você roubar um carro, Uhum. você roubou um carro aí que vale R$ 30 mil, e depois vendeu, e foi para a peça e tal, aí você é descoberto, é processado. Se você chegar e falar, não, eu roubei o carro na época valia R$ 30 mil, eu tenho R$ 30 mil aqui, ó, toma pro dono de volta. A sua pena, ela não é tirada por causa disso. Ela não é tirada por causa disso. Porque é penal, não pecuniário. O problema foi o roubo, não foi o que você roubou, né? É a mesma coisa aqui. Se um juiz chegar e falar, olha, é o seguinte, você foi condenado a 20 anos de prisão, mas tem aqui um indivíduo que cumpriu 20 anos de prisão sem merecer. E eu estou disposto, ele já cumpriu, eu estou disposto a aplicar o que ele cumpriu em você, se você aceitar que a pena dele seja transportada para você. Se você Uhum. aceitar, então tem uma condição. O cara fala, sim, Sim. aceito, e o juiz vai ser justo de fazer isso. Com certeza ele vai ser justo. Sim. Né? Se ele propôs isso e a pessoa concordou, é justo fazer isso. Numa satisfação penal, uma substituição penal. Agora, se o cara não Uhum. concordar,
aqueles 20 anos vão voltar para o que cumpriu? Não, não vão. Né? E o juiz vai ser justo de condenar o outro a 20 anos de prisão. Sem dúvida. Entendeu como que funciona? O judicial ele é um Sim. pouco diferente do pecuniário. Então, a liberação ela não é obrigatória. No caso da salvação, é pior ainda, porque o juiz é o pai e o substituto é o filho. E a partir do momento que nega o filho para o pai, ou seja, meu filho morreu com você, você está negando, a coisa só complica para o seu lado. E é por isso que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Corazim e Betsaida. Né? Então, você vai ter esse ensino também na Escritura. Né? Então, a morte é interessante, se me permite, interessante que Paulo, em Romanos 2, fala que estes entesouram ira para si. Uhum. Então, eles estão entesourando também. Então, é interessante Paulo usar esse termo. E, além disso, só para terminar, para a gente essa leitura, na parábola lá em Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, que Cristo está falando sobre o perdão, e ali a figura do dono, do rei ali, é a figura de Deus. E aí o cara é perdoado, e aí ele não perdoa o seu conservo. E aí o que o rei faz? Mete ele na prisão, mesmo depois de perdoar os pecados dele. Para ver que não tem ligação pecuniária. Não é porque Cristo morreu por você que você automaticamente vai ser salvo ou está salvo. Você precisa cumprir a condição da redenção. E isso não é duplo pagamento, porque Deus é justo em te condenar, porque você rejeitou a substituição que foi colocada em seu lugar. Né? E Deus não está punindo ninguém duas vezes. Ele puniu uma vez o filho e depois ele vai punir aqueles que rejeitarem. Então ninguém está sendo punido duas vezes. Então não existe injustiça por parte de Deus. Primeiro, por causa do aspecto judicial. Segundo, por causa da condição proposta. E terceiro, porque ninguém está sendo punido duas vezes. O mesmo pecado está punindo duas pessoas. Oi, oscilou agora. Espera um pouquinho. Só um pouquinho, deu uma oscilada. Só um pouquinho. Me ouve? Ouvo. Agora tá. Prossiga, meu irmão. Prossiga. Desculpa, porque oscilou aqui, ficou mudo. Não, eu só terminei assim. Não existe duplo pagamento, porque é um aspecto judicial, não pecuniário. Segundo, porque a substituição é ligada a uma condição. E terceiro, porque a mesma pessoa não está sendo punida duas vezes. Isso. Deus puniu o filho e depois ele pode punir você por rejeitar a substituição do filho. Isso é totalmente justo da parte de Deus. Sem qualquer injustiça. Sem dúvida. Então, eu acredito que mais uma das objeções ficou bem respondida. Né? Muito bom. Tomara. Nós temos aqui, foram separadas 12 objeções. E já estamos com 1 hora de live e eu acho que nós vamos fazer uma parte 3. Que tal? Será? Tem algum problema? Não, para mim não, mas vamos até quando der aqui. Vamos lá. Então, vamos aproveitar, né? Já que estamos aí de quarentena, então nada melhor do que aproveitar. Amanhã é feriado. A palavra do Senhor. Isso. É feriado, amanhã é trabalho. Maravilha. Então, eu vou apenas pôr aqui para atiçar a curiosidade a objeção 7. Ela é muito instigante. Ela mexe um pouquinho com a gente mesmo e eu tenho certeza que nós vamos ter mais uma excelente resposta. Nós temos apenas excelente resposta até aqui. Graças a Deus e tem sido, creio que os irmãos, por favor, que vocês comentem o que vocês têm, as suas impressões. Até agora nós temos aprendido muito. Eu, particularmente, tenho aprendido demais nesses 2 programas. Se tiver alguma outra objeção também que a gente não pensou, ele pode pensar. Isso. Por favor, os irmãos nos enviem outras dúvidas e objeções. Caso você ainda não, se você for de uma opinião contrária, interessante seria você mandar para nós, a gente vai também considerar. Tá? A 7ª objeção, que nós vamos falar na semana que vem, então,
né, nossa parte 3 sobre este programa, sobre este assunto aqui no nosso programa Estandarte olha só, se Deus intentou salvar todos pela morte de Cristo e eles não são salvos, logo o seu propósito foi frustrado? É uma objeção que nós temos ouvido e certamente nós vamos ouvir também no próximo programa uma excelente resposta a essa objeção. Correto. Amém? Só Sim. fica aí o pensamento. Vamos ter que conceituar bastante coisa aí. Intenção, propósito e frustração. Então, a gente vai partir Isso. primeiro dessa linha. Excelente. Excelente, excelente, já gostei. Então, nós vamos já a partir desses pontos, irmãos, já fiquem pensando aí, já mande também as suas objeções, suas dúvidas, tá? Então, semana que vem, a parte 3, né? Eu não vou mais nem falar como semana passada, nós dizemos, a semana que vem será a parte 2 e última sobre este assunto, nós vamos à parte 3, e aí o Senhor sabe quando será o fim desse assunto, porque, de fato, é um assunto muito abrangente, muito bom, e tem sido uma bênção para todos nós. Amém? Quero aproveitar, já que nós estamos chegando ao final, quero apenas deixar para os irmãos aqui. Por enquanto, eu estou vendo aqui, não temos nenhuma pergunta de algum Ótimo, irmão. ótimo. Está aberto o momento, viu? Declaramos aberto o momento das perguntas, mas apenas antes, enquanto vocês nos mandam as perguntas, esse é o endereço, quero apenas para os irmãos saberem, o irmão Citri, ele é membro da Igreja Batista Regular. E esse é o endereço da igreja. O endereço da igreja fica na Rua do Cardoso, número 21, bairro Alto do Cardoso, em Pindamonhangaba, São Paulo. Então, se você for da cidade de Pindamonhangaba, ou você estiver em visita à cidade de Pindamonhangaba, faça uma visita à igreja quando... Eu não sei como é que está a questão da quarentena aí na cidade, mas aqui, por enquanto... De qualquer maneira, o endereço da igreja, viu? Eu creio que nós cremos que o Senhor vai nos dar um escape, né? Em breve nós poderemos voltar à rotina novamente nas nossas respectivas igrejas com os nossos irmãos. Amém. Irmão Citri, mais uma vez, muito obrigado, querido. Dê suas considerações finais por hoje. Primeiro, agradecer, né, ao irmão pela oportunidade e a participação dos irmãos, né, que pararam um tempinho aí para ver esse diálogo, né? Espero que tenham aprendido alguma coisa. Espero que alguns tenham refletido aí sobre essas posições, ou fortalecido as sim, irmãos, o que foi falado aqui é necessário. Oi, ficou mudo. Emudeceu, irmão. Emudeceu. Só um pouquinho. Me ouve? Está oscilando. Para ouvir já? Irmão Citri? Tô. Agora ouvi. Pode falar. Não, ainda não. Voltou, mas oscilou novamente. Irmão Citri? Bem, no momento nós perdemos aqui o contato com ele. Vamos apenas ler aqui o comentário do irmão Márcio. Semana que vem deixa um bom espaço para as perguntas. No final sempre tem mais dúvidas. Pode deixar. Nós separamos aqui, nós vamos falar na semana que vem sobre as 6 objeções que restam. Nós temos 12, falamos de 6 hoje. E ainda outras 6 que o irmão Citri estará respondendo a nós, né? E vamos deixar assim, tá, irmão Márcio? Fique tranquilo, nós vamos deixar um espaço bom para vocês fazerem as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas. Eu creio que provavelmente o irmão Citri não vai
voltar agora, mas eu quero aproveitar que os irmãos estão aqui conosco, apenas para passar os nossos endereços, tá? Os endereços das Igrejas Batistas da Promessa. O primeiro deles, nós temos, só um momentinho, gostaria de passar para os irmãos anotarem aí, está passando aí embaixo, tá? Primeira Igreja Batista da Promessa. Primeira Igreja Batista da Promessa fica aqui em Rio Branco, Acre, BR 364, sem número, bairro Belo Jardim, fica em frente à Amazon Gás. Nos visite, nos façam visita. No momento nós estamos nessa questão do coronavírus, não estamos sendo cultos no templo, mas nós estamos sempre em reuniões nos lares, cada família orando, tá? Então, assim que voltar, mais guarde o endereço e nos visite quando as coisas normalizarem. A segunda Igreja Batista da Promessa fica aqui na Nova Estação, Romário Vanda Oliveira, número 27, tá? Nós temos a nossa página na internet também, @Segunda Batista da Promessa. E temos a nossa primeira Igreja Batista da Promessa em Manaquiri. A cidade de Manaquiri fica próximo da cidade de Manaus, tá? O endereço fica no Lago Janauacá, na comunidade do Italiano. Lá a igreja é pastoreada pelo missionário Mike, tá? Então, os irmãos continuem orando por nós. Vamos concluir aqui com oração. Creio que o irmão Cito não conseguiu voltar aqui à conexão, mas já quero desde agradecer a você que está nos acompanhando até agora, que o Senhor Deus continue abençoando. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor. Deus amado, te dou graças, ó Pai, pelas tuas bênçãos e a tua misericórdia derramada sobre nós. Continue, ó Deus, abençoando a vida dos teus filhos, do irmão Citri, que tem contribuído conosco na causa do teu reino. Abençoe, ó Senhor, a cada um daqueles que têm participado do programa Estandarte. Derrama sobre nós as tuas bênçãos e a tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, porque de modo maravilhoso o Senhor tem cuidado de nós. Te louvo, te exalto, te agradeço por todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Muito obrigado pela sua presença aqui, por estar nos acompanhando até agora, tá? Que Deus continue lhe abençoando. E em breve estaremos mais uma vez, na semana que vem, segunda-feira, às 7h15 aqui do Acre, às 21h15 horário de Brasília, tá bom? 9h15 da noite, hora de Brasília. Estaremos aqui novamente. Boa noite, irmão Márcio. Deus o abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo, a graça dele seja com todos. Amém.